lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuando o volume 2, capítulo 81. No Val do Jordão, com os pastores Simeão, João e Matias. Um plano para libertar o Batista. 18 de janeiro de 1945. Revejo o Val do Jordão, a estrada verde que margeia o rio, tanto de um lado como do outro, muito percorrido por viajantes por causa da sua sombra. Filas de burrinhos que vão e que vêm, e homens com eles. À margem do rio, 3 homens apacentam algumas ovelhas. Na estrada, José, à espera, olha para cima e para baixo. Lá longe, no ponto onde uma estrada se liga à beira do rio, aponta Jesus com os 3 discípulos. José chama os pastores e estes levam as ovelhas para a estrada, fazendo-as caminhar pela beira relvosa. Vão depressa ao encontro de Jesus. Estou quase sem coragem. Que direi a ele como saudação? Oh, ele é tão bom, tu lhes dirás: a paz esteja contigo. Ele também saúda sempre assim. Ele, sim, mas nós? E eu, quem sou? Não sou nem mesmo um dos seus primeiros adoradores, e ele me quer tão bem, muito bem. Quem é ele? Aquele mais alto e loiro. E nós lhe falaremos do Batista, Matias? Oh, sim. Não achará que nós preferimos o Batista a ele? De modo nenhum, Simeão. Se ele é o Messias, vê os corações e verá no nosso que, procurando o Batista, era ele que queríamos procurar. Tens razão. Os 2 grupos já estão a poucos metros um do outro. Jesus já sorri, com aquele seu sorriso que não se pode descrever. José apressa o passo. As ovelhas também se põem a trotar, impelidas pelos pastores. A paz esteja convosco, diz Jesus, levantando os braços, como para dar um abraço. Depois se dirige a cada um. A paz a ti, Simeão, João e Matias, meus fiéis, e fiéis de João, o profeta. Paz a ti, José, e o beija na face. Os outros 3 estão agora de joelhos. Vinde, amigos, vinde debaixo destas árvores à margem do rio e vamos conversar. Eles descem e Jesus assenta-se sobre uma grande raiz saliente. Os outros se assentam no chão. Jesus sorri e os olha fixamente um a um. Deixai que eu conheça os vossos rostos. Vossas almas eu já conheço, como justo que procuram o bem, que é por eles amado, contra todas as vantagens do mundo. Eu vos trago a saudação de Isaque, de Elias e de Levi. E uma outra saudação, a de minha mãe. Tendes notícia do Batista? Os homens que até então estavam amordaçados pelo acanhamento reanimam-se e encontram as palavras. Ele ainda está preso, e o nosso coração teme por ele, porque está nas mãos de um homem cruel, dominado por uma criatura infernal e cercado por uma corte corrupta. Nós o amamos.
Tu sabes que o amamos e que ele merece o nosso amor. Depois que tu deixaste Belém, nós fomos perseguidos pelos homens, mas nós ficamos desolados e, e abatidos, como árvores quebradas pelo vento, mais do que pelo ódio deles, por termos perdido a ti. E então, depois de anos de sofrimento, se tivéssemos as pálpebras costuradas, procurando o sol sem podermos ver, por estarmos fechados numa cadeia, impedidos de enxergar na tepidez de nossas carnes, eis que ouvimos dizer ser o Batista o homem de Deus, o predito pelos profetas para preparar os caminhos do seu Cristo. Fomos até ele então, dissemos a nós mesmos: se o Batista o precede, o encontraremos no Batista, porque eras tu, Senhor, aquele que nós procurávamos. Eu sei, e me encontrastes. Estou convosco. José nos disse que tu vieste até o Batista. Nós não estávamos lá naquele dia. Talvez tivéssemos ido, amando dele, a algum outro lugar. Servíamos a ele, nos serviços da alma, que ele nos pedia com tanto amor, e também o escutávamos com amor, embora fosse tão severo, por não ser tu, o Verbo, mas nos dizia sempre palavras de Deus. Eu sei, e a este não conheceis? Indicando João. Nós o vimos com outros galileus no meio das multidões mais fiéis ao Batista. E se não estamos enganados, tu és aquele João do qual ele revelava aos seus íntimos: eu sou o primeiro, ele será o último. Mas depois será ele o primeiro e eu o último. Nunca podemos entender o que é que ele queria dizer. Jesus volta-se para sua esquerda, onde está João, e o atrai contra o seu coração, com um sorriso ainda mais luminoso, e explica: ele queria dizer ser o primeiro a revelar: eis o Cordeiro. E que este será o último dos amigos do Filho do Homem, que falará do Cordeiro às multidões. Mas no coração do Cordeiro, este é o primeiro, porque lhe é mais caro do que qualquer outro homem. Isto é o que ele queria dizer. Mas quando virdes o Batista, e o vereis ainda, e ainda o servireis até a hora marcada, dizei-lhe que ele não é o último no coração do Cristo. Ele é tão amado quanto este outro João, não tanto pelo sangue, mas pela santidade. Recordai-vos disto. Se por humildade o santo se proclama último, a palavra de Deus o proclama companheiro do discípulo que me é querido. Dizei-lhe que amo a este porque tem o seu mesmo nome e porque encontro nele os sinais do Batista, o preparador de almas para o Cristo. Nós lhe diremos: mas nós o veremos ainda? Vós o vereis. Sim, Herodes não ousa matá-lo por medo do povo e daquela corte de avidez e corrupção. Seria fácil livrá-lo se tivéssemos muito dinheiro. Mas ainda que seja muito o que temos, os amigos nos deram. Ainda falta muito. E nós todos temos muito medo de não chegarmos a tempo, que ele seja morto. Quanto acha que vos falta para o resgate? Não é para um resgate, Senhor. Ele é muito mal visto por Herodíades, que domina tanto Herodes, que é difícil em conseguirmos um resgate. Mas em Maqueronte estão reunidos, penso eu, todos os ávidos do reino. Todos buscam prazer, todos querem sobressair, desde os ministros até os servos. E para se viver assim é preciso ter dinheiro. Nós encontraríamos alguém que, por uma grande importância de dinheiro, deixaria o Batista sair. Até Herodes talvez deseje isto, porque tem medo. Medo do povo e medo de sua mulher, não de outras coisas. Assim ele faria o povo contente e não seria acusado pela mulher de tê-lo
descontentado. E essa pessoa quanto pede? 20 talentos de prata. Nós só temos 12,5. Judas, tu disseste que aquelas joias são muito bonitas, bonitas e preciosas. Quanto poderão valer? Parece-me que entendes disso. Sim, eu entendo. Porque queres saber o valor delas, mestre? Queres vendê-las? Por quê? Talvez. Diz, quanto poderão valer? Se forem bem vendidas, pelo menos 6 talentos. Tem certeza disso? Sim, mestre. Se o colar, grosso e pesado, feito de ouro maciço, vale pelo menos 3 talentos. Eu o examinei bem. E também os braceletes. Não sei nem como os pulsos delicados de Aglaé podiam sustentá-los. Eles eram as suas algemas, Judas. É verdade, mestre, mas muitos queriam ter umas algemas destas. Pensas assim? Quem? Ora, muitos? Sim, muitos que de homem só têm o nome. E tu conhecerias um possível comprador? Em suma, tu queres vendê-las? Por causa do Batista? Mas, olha, é ouro amaldiçoado. Ó, incoerência humana! Acabaste de dizer, com evidente desejo, que muitos gostariam de possuir aquele ouro, e depois o chama de amaldiçoado? Judas, Judas. É amaldiçoado, sim. É amaldiçoado. Mas ela lhe disse: este ouro santificar-se-á, se for posto a serviço do pobre e do santo. Ela o deu para isso, a fim de que o beneficiado reze por sua pobre alma, que, como o embrião de uma futura borboleta, entumece na semente do coração. Quem mais santo e pobre do que o Batista? Por sua missão, ele é igual a Elias, mas na santidade é ainda maior do que ele. O Batista é mais pobre do que eu. Eu tenho uma mãe, uma casa. Quanto se tem uma mãe tão pura e santa como eu tenho, nunca estamos abandonados. Ele não tem mais casa, e de sua mãe não tem mais nem o sepulcro. Apoderaram-se de tudo. Tudo foi profanado pela maldade humana. Portanto, quem é o comprador? Existe um em Jericó e muitos outros em Jerusalém, mas aquele de Jericó, é um oriental astuto, um ourives usurário, trapaceiro, mercador de amor, certamente um ladrão, talvez homicida, com certeza perseguido por Roma. Ele quer ser chamado de Isaque, a fim de parecer hebreu, mas seu verdadeiro nome é Diomedes. Eu o conheço bem. Estamos vendo, interrompe Simão Zelote, que fala pouco, mas observa tudo. E pergunta: como foi que chegaste a conhecê-lo tão bem? Bom, tu sabes, para agradar amigos poderosos, eu fui até ele e fiz negócios. Nós, lá do templo, tu sabes. Sim, vós fazeis qualquer negócios. Termina Simão com fria ironia. Judas fica com raiva, mas se cala. Ele pode comprá-las? Pergunta Jesus. Acho que sim. Dinheiro nunca lhe falta. Certamente precisa saber vender, porque o grego é astuto. E se perceber que está tratando com um homem honesto, um filho de pomba, ele o depena em regra. Mas quando tem que lidar com um abutre de sua igualha, vai tu, Judas, és o tipo adequado. Tens a astúcia da raposa e a capacidade do abutre. Perdoa-me, mestre. Eu falei antes de ti. Diz ainda Simão Zelote. Eu penso como tu, e por isso digo a Judas para ir. João vai com ele. Nós nos encontraremos no caminho, no cair do sol. O lugar do reencontro será junto à praça do mercado. Vai e faze tudo do melhor modo possível. Judas se levanta prontamente. João tem os olhos implorantes, como os de um cachorro enxotado. Mas Jesus fala de novo com os pastores e não vê este olhar implorante. João põe-se a caminho atrás de Judas.
Eu gostaria de contentar-vos, diz Jesus. Tu o farás sempre, mestre. O Altíssimo te bendiga por nós. Aquele homem é teu amigo? Sim, é. Não te parece que ele o possa ser? O pastor João inclina a cabeça e se cala. O discípulo Simão fala: Só quem é bom sabe enxergar. Eu não sou bom e não enxergo aquilo que a bondade enxerga. Vejo o exterior. O bom desce também ao interior. Tu também, João, enxergas como eu, mas o mestre é bom e enxerga. Que enxergas em Judas, Simão? Eu te ordeno que fales. É isto. Ao vê-lo, eu penso em certos lugares misteriosos que parecem antros de feras e águas estagnadas pela febre, nos quais o que se vê é somente um grande amaranhado, e a gente logo se afasta com temor. Mas ao contrário, dentro há também rolas e rouxinóis, e o solo é rico em águas potáveis e ervas medicinais. Eu quero crer que Judas seja assim, talvez porque tu o tens contigo, e tu sabes. Sim, eu sei. Há muitas dobras no coração daquele homem, mas não falta seu lado bom. Tu o viste em Belém e também em Queriote. Este lado bom, que é de uma bondade humana, há de ser elevado até à altura de uma bondade que seja espiritual. Então Judas será como gostarias que fosse. É jovem. João também é jovem. E tu concluis em teu coração que ele seja melhor? Mas João é João. Ama a este pobre Judas, Simão. E te peço, se o amares, ele te parecerá melhor. Eu me esforço para fazer isso, por ti, mas ele é que destrói os meus esforços, tal como caniços de beira-rio. Contudo, mestre, para mim só há uma lei: fazer o que tu queres. Por isso amo Judas, apesar de alguma coisa dentro de mim gritar contra ele. O que é esta coisa, Simão? Não sei dizer precisamente. É uma coisa assim como o grito do guarda da noite e que me diz: Não durmas, fica atento. Não sei. Esta coisa não tem nome, mas existe. Existe dentro de mim contra ele. Não penses mais nisso, Simão. Não te esforces para explicá-la. Faz mal conhecer certas verdades, e o conhecimento poderia enganar-te. Deixa isto para o teu mestre. Tu, dá-me o teu amor, e pensa que isso me deixa feliz. E tudo termina. A continuação, depois que Jesus retorna com os 3 apóstolos, encontra com os pastores que estão ali conversando a respeito de João Batista e fazem um plano para libertá-lo, que é o de provavelmente fazerem um suborno. Eles estão juntando dinheiro ali, do dinheiro que eles recebem das doações, para tentar fazer com que alguém que possa ter acesso, que possa dar a liberdade a João, possa ali fazer. Então vamos acompanhar no decorrer das narrações o que vai se suceder. E então não tem comentários para fazer a respeito, é mesmo uma narração. Claro que Jesus só no olhar já ensina, mas ele abre a boca e traz ensinamentos preciosos para nós, especialmente esse quanto ao relacionamento com Judas. O perceber o Judas, como Simão Zelote ali vai percebendo que há dentro de Judas algo que não o agrada, que o repele. Porém, ele não sabe explicar direito. Mas Jesus, o que Jesus diz para ele? Ama-me. Só pensa nisso, só pensa em me amar. Deixa que o resto cuido eu. E é isso também que muitas vezes a gente precisa, se posicionar dessa forma diante de circunstâncias que não estão em nosso poder modificar. A gente entrega para o Senhor e apenas o ama, o deseja essa união com Deus, com o Senhor, e o resto ele toma conta, o resto ele sabe de tudo e ele é quem tem o poder. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.